Oiê, meu nome é Sabrina Betém, nós estamos no nosso dia 319 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Atos, capítulos de número 14 ao 16. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 14 de Atos vai dizer assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio de suas autoridades para os maltratar e a apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queriam oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria, dizendo: Isso foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros depois de orar com jejuns. Os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atalia, e dali navegaram para Antioquia,
onde tinham sido recomendados. A graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinham aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Capítulo de número 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão que Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrevem-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros que toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: aos irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíam de nosso meio, sem
sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então, Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Capítulo de número 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo-nos
Indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Na mesma hora, o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça. À presença das autoridades e levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: Ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Paulo aqui já começou a fazer suas considerações. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sal e até amanhã!